Prometeu. Timão no ar. Repórter Rodrigo Bessani. Alviverde Imponente, com o repórter Rodrigo Fragoso. Quando surge o Alviverde Imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Corinthians e Palmeiras, o maior clássico do mundo! Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, em Itaquera, Corinthians e Palmeiras se enfrentam. É dia de derby, é dia diferente, queiram ou não, é um jogo diferente. Quando eu escuto alguém falando que não é, principalmente alguém do meio do futebol falando que é um jogo como outro qualquer, não, valem os mesmos 3 pontos. Corinthians e Palmeiras, tanto faz, são 3 pontos. O Corinthians vai enfrentar o Água Santa, valem os mesmos 3 pontos do que quando enfrenta. Balela! Quem fala isso ou tá zoando com a cara das pessoas ou não sabe nada de futebol. Pelo menos não entende nada de derby. Será que eu tô certo ou tô errado? Eu quero saber a opinião dos dois também. Primeiro, o mandante da partida. Fala aí, Vessone, quanto tempo, hein? Grande abraço, Bessa! Grande abraço, Alex. Um grande abraço ao Fragoso, a todos os nossos ouvintes. Pois é, ficou famoso aí com o Felipão, né? Quando perdeu do Corinthians dentro do Allianz Parque. Coisa, né? E soltou essa pérola aí. Também não concordo com o Felipão, enfim, não... As consequências de uma vitória ou de uma derrota, no derby, elas são muito grandes, né? Normalmente um lado fica em paz aí vários dias, às vezes semanas, e o outro tem muito problema na sequência. Então, e depois de 4 meses sem jogo, certamente isso vai acontecer de um lado ou do outro, tenho certeza que isso vai acontecer. Arena Corinthians que vai estar vazia hoje, devido à pandemia, ninguém vai poder entrar no estádio, que pese os 30 mil ingressos que já tinham sido vendidos lá em fevereiro, antes do jogo, quando aconteceria ali 15 dias depois. O Corinthians costuma vender ingresso com muita antecedência. Mais de 2 milhões já tinha sido feito para esse jogo. O Corinthians guardou no sistema de todos os sócios torcedores os ingressos, enfim, que vão poder utilizar quando tudo isso passar. De qualquer maneira, um enorme prejuízo aí para o Corinthians, para todo mundo, federação, que leva os seus 5% da renda também. Thiago Nunes, que treinou todo esse período, não concedeu entrevista, está em silêncio, não falou nada até agora, não concedeu entrevista, só uma rápida ali de 4, 5 minutos para a própria TV Corinthians, mas coletiva não fala há muito tempo, mais de 4 meses sem coletiva. Mas de qualquer maneira a gente daqui a pouco fala um pouco mais sobre o time, mas é um Corinthians pronto, com um problema que não vai ter o Jô, não está inscrito, não deu tempo, não foi inscrito, está fora desse jogo, está fora do Oeste também. Só numa classificação milagrosa do Corinthians para as quartas, aí poderia ser possível dele ficar à disposição. Cantillo também não joga, está com Covid, também fora já no próximo domingo, vai estar em quarentena, serão 14 dias em casa e não vai poder jogar nenhum desses 2 jogos, mas é um Corinthians que tem praticamente nas outras posições todo mundo à disposição, viu, Alex? Muito bem, aí o destaque inicial do Rodrigo Bessone. Agora eu vou dar o meu boa noite para o Rodrigo Fragoso, é o duelo de Rodrigos. Rodrigo Fragoso, tudo bem, Fraga? Fala, Alex, grande abraço a você, um abraço também para o Vessa, que está com a gente, é um prazer voltar a falar com vocês. E olha, o clássico, evidentemente, tem um peso muito grande para os 2 clubes, e as notícias no Palmeiras, a questão da formatação dessa equipe para o clássico, elas foram acontecendo de forma muito curiosa, né? O Palmeiras tem um desfalque do Gustavo Gomes, por exemplo, que tem um contrato de trabalho firmado com o clube, mas, ao mesmo tempo, não aceitou assinar o registro do seu contrato na CBF, porque discute reajustes nesse contrato, e por isso virou um desfalque. Ao mesmo tempo, o Palmeiras passou a semana treinando sem saber se a principal contratação da temporada poderia entrar em campo. Por quê? Porque lá em 2018, o Atlético Paranaense contratou esse jogador do Albirex Niigata, lá do Japão, passou-se a ter uma briga judicial gigantesca, e essa briga teve resultado nesse mês, suspendendo o jogador por 4 meses. E aí só hoje à tarde o Palmeiras consegue a resposta de um efeito suspensivo do CAR e vai poder colocar Rony, a principal contratação do time
dentro de campo. Além disso, não conta com um ídolo que vestiu a camisa por 5 temporadas. Nem o mais pessimista torcedor palmeirense imaginava que na volta do futebol em 2020 não teria Dudu no time. Depois de 5 anos, ele não estará em campo no Clássico. Além desses desfalques, é claro, Marcos Rocha está suspenso e, portanto, Menino deve assumir a lateral direita, um Palmeiras modificado, um Palmeiras ainda tentando entender tudo o que está acontecendo, porque, além de tudo, Gabriel Veron, jogador que poderia brigar por posição na ponta desse time titular aí, também está fora. Se machucou há 4 dias. No fim das contas, Alex, como eu trouxe na manchete, o Palmeiras, por conta dessas movimentações, principalmente no ataque, o Veron machucado, o Dudu sendo emprestado, o Rony sem saber se poderia atuar, chamou Ivan Angulo, que estava emprestado para o Cruzeiro, de volta. Ele foi emprestado em março. E o Palmeiras falou: Angulo, pode voltar porque a coisa está feia aqui, vamos precisar usar você. Utilizou a cláusula de obrigatoriedade de retorno e o Angulo deve se juntar ainda na próxima semana, talvez nessa semana ainda, depende apenas de alguns acertos na logística dele, mas muito em breve o Angulo passará a fazer parte do elenco do Palmeiras e deve ser inscrito para a próxima fase, desde que o Verdão se classifique. Embora esteja com uma boa classificação, Alex, o Palmeiras tem na cola ali o terceiro colocado, o Novo Horizontino, com só 3 pontinhos a menos, embora o Palmeiras seja líder junto com o Santo André na tabela de classificação geral. Então a missão do Palmeiras também é importante. Um tropeço hoje pode obrigar o Palmeiras a vencer na última rodada contra o Água Santa. Muito bem, aí o destaque inicial também do Rodrigo Fragoso, trazendo aí as primeiras informações do Palestra, o Vessone e o Fragoso juntos, e eu queria que os dois abordassem o seguinte tema. Nós fomos surpreendidos essa manhã com aquelas imagens, aquelas fotos, não só do envelopamento de postes, né, das ruas que circundam a Arena Corinthians em Itaquera, muitas fotos de conquistas do Palmeiras, de jogadores do Palmeiras, várias do Evair, por exemplo, né? Ali na região, uma clara intenção de provocar os corintianos, sobretudo que moram ali perto do estádio, né, da Arena Corinthians em Itaquera. Mas o pior de tudo foi a invasão ao gramado da Arena Corinthians durante a madrugada, né? E a pichação da trave, né, do poste e do gramado, né? No gramado escreveram ali 8-0, uma alusão à maior goleada da história do derby, né, em todos os tempos, quando o Palmeiras goleou o Corinthians por 8-0 no Palestra Itália, lá no começo, né, do século passado, mas foi 8-0 e essa marca, imagino que jamais será atingida e superada por alguém, né? Nem o Palmeiras vai repetir, nem o Corinthians vai fazer igual. E aí você fica com aquela sensação de o que vai acontecer? Vai haver alguma represália? A torcida ou torcedores organizados do Corinthians vão dar o troco de alguma maneira? Vai haver algum tipo de enfrentamento nas ruas entre torcedores que vão marcar encontro para celebrar, entre aspas, a volta do futebol com pancadaria e violência? Porque é uma atitude, é um crime, né? Você invadiu uma propriedade privada e ainda comete atos de vandalismo, você picha. Então, fica um negócio complicado. E eu queria saber de vocês aí ao longo do dia se vocês sentiram que esse fato mudou a temperatura do derby para essa noite. Primeiro você, Vessone. Eu acho que sim. De alguma maneira, eu acho que sim. A gente via torcedores... agora, me despertou algumas coisas nesse sentido. Agora o derby começou, então você via frase assim. Eu não sei se de verdade todos os jogadores também despertou alguma coisa em todo mundo, porque tem jogador que sente mais, tem jogador chegando agora que não entende muito bem. Eu acho até que os mais antigos de clube, certamente isso tem um impacto maior. Mas eu acho que mexeu sim, de alguma maneira isso mexeu, viu, Alex? Pois é, e para você, Fragoso, do lado, né, do Palmeiras, que foi um ato de um torcedor, ou 2, ou 3, ou 4, não sei quantos palmeirenses que entraram lá para pichar, né? E me chama a atenção muito o gramado, né? Porque a trave ali é um lugar menor, estava escrito lá Cássio Frangão, Frango, um negócio assim, mas um gramado bem grande, 8-0, né? Quando o Palmeiras, em 1933, bateu o Corinthians por 8-0 no Palestra Itália. Então foram lá e meteram 8-0 no campo. Do lado do Palmeiras, o que você sente, hein, Fragoso?
O Palmeiras ignorou completamente o ocorrido. O Palmeiras não quis dar nenhuma repercussão em relação a esse ato criminoso, né? Ô, Fragoso, Oi. Só um detalhe para informar para quem está acompanhando a nossa programação ou pelo Facebook ou pelo YouTube, né? Porque nas plataformas digitais nós fazemos o Esporte 9 com imagens. Enquanto vocês estão falando, e eu também, a equipe do nosso grande Pablo Milanini, com o Wilson, com o Robinho, com o Paulinho, passando as imagens desses atos de vandalismo aí, das pichações, dos postes envelopados, só para a gente informar a galera do Esporte 9, quem tiver pela rádio, por exemplo, pelo AM 1600, depois o programa fica salvo nos links, né, no meu canal do YouTube, por exemplo, e é só entrar lá no canal do Alex Miller e acompanhar o programa com imagem e ver as fotos também. Pode seguir aí, Fragoso. Perfeito. O Palmeiras ignorou completamente o ato, não quis dar repercussão, e no seu site oficial, por exemplo, até os seus canais de comunicação, né, sempre buscando atingir os repórteres, impactar os repórteres com algo que envolve o clássico, envolveu basicamente, na verdade, o envio de matérias sobre o título mundial de 51. O Palmeiras comemora mais um aniversário do título mundial, que aconteceu no dia 22 de julho, a Copa Rio, e o site é tomado por matérias sobre o assunto. E uma matéria específica com informações, estatísticas e curiosidades do confronto entre Corinthians e Palmeiras. Mas o Palmeiras ignorou completamente o fato criminoso que aconteceu na Arena Corinthians pela manhã. É claro, se há algum impacto nessa ocasião, esse impacto vai acabar batendo no Corinthians, porque o Corinthians é que se sentiu agredido, que se sentiu invadido, enquanto os jogadores do Palmeiras só, de fato, observam um ato criminoso de um torcedor do Palmeiras, ou de alguns, a gente não tem exatamente a ciência de como foi feito, e por isso não há uma grande repercussão. Tem ouvintes perguntando ali no nosso chat do meu canal do YouTube, o Fragoso e Vessone, se já foi comprovado que os autores desse vandalismo são efetivamente torcedores do Palmeiras. Já tem alguma confirmação disso? Vocês apuraram isso ou não? O Globo Esporte teve acesso ao boletim de ocorrência registrado na delegacia de Arthur Alvim, e no boletim consta que é um torcedor do Palmeiras, tanto que a manchete do Globo Esporte é palmeirense identificado como autor da invasão, etc. Tal. Eu abri aqui agora, viu, Vessone? Eu estou abrindo aqui no estúdio. Polícia identifica torcedor do Palmeiras suspeito de invadir a Arena Corinthians, e o caso está registrado no 65º Distrito Policial de São Paulo, em Arthur Alvim. E o UOL, inclusive, deu que ele estava prestando depoimento agora há pouco lá na delegacia também. Não se tem manifestação das organizadas, não coloca ele ligado, por enquanto, a nenhuma organizada do Palmeiras, mas, de qualquer maneira, eu acho que o Corinthians e a polícia também correram com isso e estão tentando, e vão tentar já mostrar quem é, tudo muito rapidamente, porque se mostrar que isso não fica... essa, para mim, é o maior motivo de violência no meio do futebol, é sempre a impunidade. Se você mostrar rapidamente que isso teve uma punição, eu duvido que isso aconteça mais em estádio, seja ele de Corinthians, de Palmeiras, de Portuguesa, eu duvido. Você só precisa mostrar que isso não é uma coisa certa e que vai ter punição. Se vir a casa da mãe Joana, certamente isso vai virar frequência todas as vezes em todos os estádios. Ô, Vessone, Fragoso, por falar em casa da mãe Joana, para um torcedor conseguir entrar numa madrugada dentro do campo, dentro do gramado, é porque a impressão que passa, pelo menos, hein, eu não sei se é assim. Eu não sei se o cara foi ninja mesmo, o cara é especializado em passar no meio de buraco, o cara, de repente, é um cidadão aí que gosta de viver no perigo. Mas para uma pessoa conseguir entrar no gramado de um estádio, onde naquele mesmo dia vai acontecer um clássico, e fazer tudo o que ele fez, ir embora sem ser preso em flagrante, cara, é porque essa segurança aí da Arena Corinthians no dia a dia é uma várzea, hein, ô Vessone? Eu concordo, eu acho que teve falha, certamente teve falha, e aí fica difícil agora, sem a gente estar no estádio, certamente o Andrés, o pessoal da Arena, hoje a gente ia questionar muito sobre isso, e agora eu imagino que a TV de um clube jamais vai fazer esse tipo de questionamento para presidente ou para alguém da Arena. Eu duvido que uma TV do clube do Corinthians vai fazer isso. Então a gente fica à mercê dessa situação. Vamos ver se alguém pelo menos atende depois
entrevista, tentar entrevista para falar sobre isso, porque chama atenção realmente. Eu entendo que o terreno é muito grande, lá são quase 200 mil metros quadrados, 197 mil metros, para ser mais preciso, é uma cidade, aquilo ali é muito grande mesmo, mas se fosse uma pichação do lado de fora, tal, o cara teve acesso ali, tudo bem, mas dentro de campo é complicado, hein, Alex? É complicado, e Fragoso, por exemplo, a gente pensando do outro lado, e do jeito que é o Allianz Parque, né, até por ser atrelado ao clube, né, ao próprio Palmeiras, ali é impossível você pisar na calçada durante... O cara não consegue entrar ali não, Fragoso. Não consegue, é outro tipo de segurança, outro tipo de preocupação, então é muito complicado para que, por exemplo, a gente veja uma reação criminosa, já que estamos falando de ato criminoso, de algum torcedor do Corinthians fazendo o mesmo no Allianz Parque. É muito, muito mais complicado imaginar, tendo em vista o modelo de segurança que o Palmeiras exerce, na verdade não o Palmeiras, mas o Allianz Parque em si exerce ali nas redondezas do Allianz Parque. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol, né? Porque a gente está com tanta saudade de futebol, aí quando chega o dia de um derby, a gente fica falando de um retardado que entrou lá com perdão da palavra, de um cidadão mal educado, possivelmente até criminoso, né? Porque, independentemente do tamanho do delito dele, acaba sendo um crime, né? Alex. Oi. E só para deixar claro, porque isso para mim é um ato de vandalismo mesmo, e ele precisa ser mesmo repudiado, porque uma coisa é você brincar, vamos dizer, aquela vez o torcedor do Palmeiras sobrevoou um drone com a camisa do Guarani do Paraguai. Puta, eu achei aquilo uma sacada genial, todo mundo deu risada, a gente no estádio dava muita risada, na televisão todo mundo deu risada. Passou lá um avião uma vez no Allianz Parque, uma faixa Palmeiras, não tem mundial, não sei o quê. Porra, isso daí é uma tiração de sarro. Mas a partir do momento que você invadiu uma propriedade privada, isso daí é crime. Não adianta. Se alguém invadir minha casa, eu vou achar a mesma coisa. Então é bom que a gente deixe claro o que é uma brincadeira, o que faz parte de uma coisa sadia para um ato como esse, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma situação horrorosa e tomara que os responsáveis sejam efetivamente identificados, que sejam presos, punidos. É que aqui no Brasil... Não tem jeito, cara. Enquanto não mudarem a legislação, enquanto não houver algo sério realmente para punir de uma forma proporcional, de acordo com os crimes praticados, né? Enquanto não acontecer isso daí, vai ser muito difícil, né? A várzea que está hoje no Poder Judiciário brasileiro e a legislação que existe, é preciso mudar muita coisa. Mas vamos falar de futebol, né? Porque a bola vai rolar, o corintiano fica meio ressabiado, a Ferroviária acaba de empatar com o Ituano, terminou 0-0, está um ponto à frente do Corinthians. Eu conversava mais cedo com o Vessone na nossa live, que será semanal, lá no meu canal do YouTube, né, na quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 2h30, o Derby em Foco. Eu e o Vessone falando de Palmeiras e Corinthians e a sua história. E hoje, Vessone, a gente falou sobre isso, né? O que você pode reiterar daquele nosso papo em relação ao tema aqui agora para o Sport 9, Vessone? Alex, do tamanho da importância, né, do derby, das consequências que ele sempre tem, ou positivas ou negativas. Para mim, o Danilo Avelar é um grande exemplo disso. Muita gente odiava o Danilo Avelar. Eu diria para você que 90% da torcida não gostava dele, não gostava. E depois que ganhou de 1-0 no Allianz Parque, gol dele, eu diria para você que uns 60%, 70% passou a gostar. E agora manteve ali uns 20%, 30%. Que não olham ele com os bons olhos. Então, o derby tem esse poder mesmo, né, Alex? Sim, tem esse poder mesmo, né? E o Fragoso acompanhou ano passado o Felipão, né? Numa semana de derby. Eu entendi o Felipão, ele quis tirar um pouco o peso da responsabilidade dos jogadores do Palmeiras para enfrentar o Corinthians, para tentar tornar algo mais leve, mas aí acaba que uma declaração dessa soa muito mal aos ouvidos do torcedor, tanto de Palmeiras como de Corinthians. Você falar para os dois que esse jogo valem os mesmos 3 pontos do que qualquer outro, é você chamar esse torcedor de tonto, né, Fragoso? De fato, até porque, como disse o Vessone, sempre muda a história, sempre muda o ambiente, então o torcedor vive o jogo de uma forma diferente. Quando você fala para ele viver o jogo como se fosse qualquer partida, ele naturalmente vai ficar contra você. Isso é jogar contra a própria paz do dia a dia do trabalho. E não é muito difícil você simplesmente virar e falar, é um jogo diferente, nós vamos brigar para jogar, nós vamos brigar para ganhar, nós vamos para cima.
e a gente sabe que vale um campeonato. E se perder depois, você fala, perdemos esse campeonato, mas a gente tem que sair de cabeça erguida, acontece, é do jogo, alguém ia perder. Agora, essa história de ficar tirando peso o tempo todo já gerou um baita problema no Palmeiras em 2017, quando o time o tempo todo tentava tirar o peso de ser campeão, tentava tirar o peso da pressão, e quanto mais falava em não tem obrigação de nada, mais a torcida ficava irritada, ficava cansada de ouvir aquele tipo de discurso e falar, pô, como não tem obrigação de nada, só porque ganhou no ano passado não vai ganhar de novo? Então, tudo isso, todo esse discurso de tirar peso, costumeiramente só funciona se você ganha. Porque aí você vai falar exatamente o que você disse, Alex. Tirou peso, mas no fim das contas lá no vestiário aparentemente teve outro papo, o time entrou pilhado. Agora, quando um treinador chega na imprensa e fala que é um jogo como outro qualquer, e o time mostra isso dentro de campo, não entrando pilhado, não entrando atento, não entrando ligado, isso muda o ambiente de uma forma muito negativa durante um bom tempo. Não é só na semana seguinte, não. É pelo menos até o próximo clássico. É isso aí, é isso aí. Bom, vamos tentar projetar o jogo de hoje. Vocês já falam rapidinho as informações de novo aí para dar aquela pincelada final do time e a escalação provável de Corinthians e de Palmeiras, confronto que terá arbitragem de Rafael Claus. Vessone, primeiro você, mandante do clássico. O time aí que vai jogar, os desfalques, as voltas, enfim, conte aí para o torcedor do Corinthians e para os nossos ouvintes. Vamos lá, Alex. Primeiro, falar que o Fagner, uma noite especial para ele completa 350 jogos pelo Corinthians, uma marca bem impressionante. Ele até deu uma entrevista para Corinthians TV, eu separei aqui uns trechinhos bem curtinhos da entrevista dele, Alex. Ele começa falando sobre esses 350 jogos, a marca de hoje à noite. Vamos ouvi-lo. Vai ser uma sensação única, né? Principalmente por ter sido criado aqui dentro do clube. Acho que toda criança, quando ela entra dentro do Corinthians, ela tem o sonho de se tornar profissional aqui, pela grandeza do clube, né? E eu poder estar representando isso, né? De vir aqui desde criança e hoje está completando 350 jogos. Acho que é uma sensação única e de muito orgulho, né? De poder estar fazendo parte da história de um clube tão grande. Tá aí o Fagner falando, ele que estreou no Brasileiro de 2006, novinho, lá em Fortaleza. Ele também lembrou esse período lá, aquele jogo especial, a estreia dele no profissional. Cara, foi contra Fortaleza, em 2006. Então, assim, foi uma quarta-feira à noite, né? Acho que foi tudo muito perfeito, assim, para uma estreia de um menino de 17 anos. Então, isso me deixou muito feliz, né? Era para eu estar dentro da minha casa com meu pai assistindo o jogo. E da noite pro dia aconteceu de eu estar jogando e meu pai estar assistindo e as coisas acontecerem de uma forma tão rápida, né? Então, essa é a lembrança que eu tenho, assim. Tá aí ele falando da estreia dele, hoje à noite um derby, e aí, claro, ele foi questionado qual foi o derby inesquecível dentro desses 350 jogos, 349 no caso pelo Fagner. Vamos ouvir o que ele fala, o que ele responde. Eu acho que é a final do Paulista, né? Principalmente por a gente ver no resultado adverso em casa, né? E todo mundo já dá como certo que a gente iria perder o título, e a gente consegue reverter isso aí dentro da casa do adversário. Então, acho que esse jogo foi o mais marcante por todo o contexto que ele teve, assim, e com certeza isso aí vai ficar para sempre na memória. Então tá aí, por fim, ele fala do atual momento, o que ele espera do time, como que o time já projeta o jogo desta noite. Vamos ouvi-lo. Confiante, né? Acho que todo mundo treinou muito nesses últimos dias, né? Todo mundo treinou numa alta intensidade, né? O professor ajustou bastante coisa daquilo que a gente vinha fazendo, né? Acho que o entendimento de todos, a qualidade dos treinamentos, isso nos dá bastante confiança, né? Não só para esse jogo, mas acho que no decorrer da temporada, que nós sabemos que vai ser difícil, né? Muito apertado. Então, acho que todos estão preparados para que possa entrar, para que possa fazer o seu melhor, porque a gente sabe que vai precisar de tudo. Então tá aí, Alex, o Corinthians que vai começar o derby como último do grupo, com esse empate da Ferroviária, o Corinthians permanece com 11, a Ferroviária foi a 12, Guarani 16, Red Bull 17, o Corinthians começa na lanterna do grupo esse jogo. Não vai ter o Jô, como eu já disse, não deu tempo de ser inscrito, o Cantilho também tem o problema da Covid e está fora também do jogo.
O Corinthians que deve começar a partida com uma novidade, principalmente na zaga. O Danilo Avelar vai fazer aí sua estreia oficial, vamos dizer assim, porque ele jogou na Florida Cup como zagueiro, mas ali era amistoso. Vai ser a primeira vez agora que ele vai atuar como zagueiro num jogo oficial. Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto. O Carlos Augusto, ao meu palpite, a minha impressão é de que ele está perto de ser vendido, ele está perto de ir para a Itália, então eu acho que o Corinthians vai colocar ele na vitrine, e o Sid Clay dá uma segurada, e o Carlos vai jogar para poder, numa dessas, ser vendido e ajudar o clube financeiramente. Então, Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto, os dois volantes, Gabriel e Camacho, Ramiro na direita, Luan centralizado e Everaldo no lado esquerdo, com Bozelli na frente, viu, Alex? Muito bem. E você, Fragoso, aquela pincelada do time do Palmeiras e a escalação provável, pelo menos a sua opinião, assim, do que o Vanderlei Luxemburgo vai fazer para mandar o time a campo. É um Palmeiras que, de fato, como eu disse no meu destaque inicial, vem bastante modificado dentro do que se esperava, dentro do que se imaginava antes dessa pausa do futebol durante a quarentena. É um Palmeiras que não conta com o zagueiro titular Gustavo Gomes, e a partir daí o Vitor Hugo, que é o reserva natural do lado esquerdo, porque é canhoto, aparece para substituí-lo. Felipe Melo vai jogar o seu primeiro derby como zagueiro, seu segundo clássico como zagueiro, porque já atuou contra o São Paulo dessa forma, e vai fazer dupla com o Vitor Hugo. A gente vai observar pela primeira vez esses dois jogando juntos e entender um pouquinho se essa dinâmica funciona, já que o Gustavo Gomes não tem uma previsão de acerto desse registro contratual com o Palmeiras. Um pouco mais a lateral, o Marcos Rocha está suspenso, e a partir daí a gente segue na dúvida. Por quê? O Mike está recuperado, mas ao mesmo tempo o Gabriel Menino foi quem mais jogou na lateral direita durante o ano, porque tanto o Mike quanto o Marcos Rocha enfrentaram problemas físicos, e ele, improvisado na direita, deu conta do recado. Há uma expectativa de que ele entre como lateral direito titular diante do Corinthians. Vale lembrar que não seria o primeiro clássico dele dessa forma, porque na temporada atual ele já enfrentou o Santos jogando na lateral direita. No começo não foi bem, foi bastante criticado nos primeiros 15, 20 minutos, mas depois se recuperou e deixou o lado direito bem fechadinho, conseguiu fazer um bom jogo atuando por ali. Então não vai ser novidade para ele atuar na direita, muito menos em um clássico. Na esquerda, o Matias Vinha aparece já para fazer também o seu primeiro clássico pelo Palmeiras. Meio de campo deve ser composto por Ramírez, Bruno Henrique e Lucas Lima. E aí a gente observa com algumas dúvidas. Por quê? Ramírez e Bruno Henrique foi a dupla mais utilizada em jogos importantes do técnico Vanderlei Luxemburgo. Foi assim, por exemplo, nas 2 partidas da Copa Libertadores da América. E aí existe a expectativa de que ele mantenha essa ideia depois da quarentena. Mas, claro, tudo pode mudar dependendo do que ele observou nos treinamentos. À frente, Lucas Lima será o meio-campista. Essa é a expectativa também, fugindo bastante da ideia que funcionou contra o Guarani no Paraguai. Você deve lembrar bem, Alex, o Palmeiras rendeu muito bem contra o Guarani na Libertadores quando o meio-campo deixou de ser fixo. Aquele camisa 10, entre aspas, parou de existir e o time jogou com os 4 atacantes se revezando por lá. O Lucas Lima não é um atleta que aparece muito pela ponta. Então a expectativa com o Lucas Lima é de que o time tenha um meia mais fixo e 3 atacantes à frente. O William, Luiz Adriano e Rony. O Rony, que treinou durante toda a semana sem saber se poderia jogar. E só hoje o CAS liberou o atleta da sua punição de 4 meses. Nesse caso, o Rony deve ir para o jogo. Scarpa é uma opção no meio também, mas o que se falava, pelo menos nos bastidores, é que ele seria a opção para o Rony. O Lucas Lima seria, sim, o meia fixo ali como camisa 10. Resta agora saber se esse trio, Alex, vai funcionar. William, Rony e Luiz Adriano. Porque, pelo andar da carruagem, esse deve ser o trio daqui para frente na temporada titular. Gabriel Veron fora, brigaria por uma vaga, é claro, tem o carinho do torcedor, mas o Vanderlei Luxemburgo deixa claro, quando fala sobre os jogadores da base, é preciso ter calma, vai colocando aos poucos. O Gabriel Menino já parece ter conquistado a confiança dele. Patrick de Paula é um jogador que a torcida quer muito ver em campo e deve ser relacionado, deve estar no banco de reservas. O jogador contra o Guarani do Paraguai entrou no lugar do Ramírez e jogou um bolão. Quem sabe, na Arena Corinthians, a estratégia não seja a mesma, Alex. Muito bem, para a gente fechar aqui a participação dos ouvintes, né? Vamos acompanhar algumas perguntas de torcedores, né? Querem saber
outros detalhes com vocês dois, Rodrigo Vessone e Rodrigo Fragoso. Então, vou começar aqui com essas perguntas dos ouvintes. Vou pegar primeiro aqui a ordem que o Fábio Augusto me passou. Deixa eu achar aqui. Obrigado, Fabinho, tá aqui. Vamos lá. Boa noite, amigos do Esporte 9. Boa noite, Alex Miller. Aqui é o Tom de Mogi das Cruzes. Fala, Tom. Falando. E vamos com tudo hoje aí, ó. Se Deus quiser, a gente tem que ganhar essa partida aí. E dá uma boa notícia para nós aí, Fragoso. Valeu, um grande abraço, Alex. E dale, porco, vamos ganhar. Boa notícia, tem não? Boa notícia certamente deve ser que ele esperava, é claro, a torcida do Palmeiras esperava ansiosamente a liberação do Rony para atuar na partida. É isso aí. Vamos ver, mais uma pergunta aqui para os nossos repórteres. Atenção, valendo! Boa tarde, meu amigo Alex Miller. Opa! Que alegria poder falar com você aqui agora, morando em Anápolis, Goiás. Faz tempo que eu não falo aí na Rádio 9 de Julho, mas hoje tem um motivo especial, né? Tem um grande clássico, Corinthians e Palmeiras. Na verdade, como a gente sabe, o Palmeiras faz tempo que não tira um sarro do Corinthians, né? Não ganha um joguinho, né? Mas hoje nós sabemos que se o empatinho aí, o empate que tiver, o Corinthians está fora da fase final do Paulista. O que você acha, meu grande amigo? O Corinthians está fora das finais do Paulista? Olha... Hoje o Palmeiras vai dar mais uma chance para o Corinthians. O Corinthians ganhando de 2-0 e vai com tudo para tentar a classificação. Fica com Deus, Deus abençoe. Obrigado. Ele não deixou o nome aqui, ô Fabinho. O Éder, é isso aí. Boa. É o Éder que mandou mensagem. Bom, ele perguntou para mim, mas eu vou dividir com o Vessone a pergunta. E eu acho que o Corinthians... A chance de rebaixamento é remotíssima, só se acontecesse uma catástrofe e uma combinação trágica de resultados para o Corinthians, mas eu acho que o Corinthians não se classifica para a próxima fase. Você acha isso também, Vessone? É isso, eu também acho isso, também acho que não corre o risco, mas também não vai classificar, não. É muito difícil o Guarani, para mim, não fazer o que ele tem que fazer, que é pelo menos ganhar uma de duas, assim, ainda mais um jogo contra o São Paulo. São Paulo não vai entrar com aquele gás todo para classificar o Corinthians na última rodada. Eu, sinceramente, eu acho impossível o Corinthians, vou dizer assim, impossível o Corinthians classificar. Mais uma pergunta aqui, vamos lá. Boa tarde, Alex Miller. Boa tarde, noite, né? Opa, noite. Começou valente, graças a Deus. Que saudade que eu tava de assistir um futebolzinho. Ei, rapaz. Tá falando Rui de Moçambique. Fala, Rui. Espero que essa volta seja uma volta com o pé direito, né? Depois da palhaçada que foi feito lá no estádio deles, o estádio federal lá da Caixa Econômica, mas não dá certo fazer aquilo lá, né? Isso aí é dar pilha pro time deles. Por outro lado, o Luxemburgo vai entrar com Ramírez e Lucas Lima mesmo? Não é possível, gente. Mas até quando? Um abraço. 2-0, Verdão. Obrigado, Rui. Quer comentar alguma coisa aí, Fragoso? O torcedor tem as suas críticas e as suas restrições a esses dois jogadores, principalmente ao Lucas Lima, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo não tem muitas opções, né? Há quem diga que ele deveria utilizar o Gustavo Scarpa no meio-campo, mas o Luxemburgo não enxerga o Scarpa como um meia. Agora, se ele pensa num time com 4 atacantes móveis, ele pode colocar o Scarpa nesse rodízio, porque ele vai bem pela direita e funciona como meio-campo. Mas, pelo jeito, o Lucas Lima foi bastante elogiado na entrevista coletiva. O Luxemburgo fez questão de dizer que ele ganhou 4 quilos de massa muscular, que ele está muito bem nos treinamentos, então deve ganhar uma nova chance como camisa 10 dessa equipe, embora vista o número 20. Mais uma, vamos lá. Alô, Alex, amigos do Esporte 9, que é o Jefferson Correia de Araçariguama. Fala, Jefferson. Vessone, responde para mim. Essa provocação que aconteceu aí em torno do estádio, dentro do estádio do Corinthians, ela pode ser uma motivação para o Corinthians no clássico dessa noite ou ao contrário? É reflexo que a fase está ruim mesmo e vai ficar todo mundo de cabeça baixa? Um abraço. Como o Vessone já respondeu essa, né, e ele acha que pode sim para alguns jogadores influenciar, a gente deixa só aqui um grande abraço para o Jefferson e agradece a mensagem, mas o Vessone já falou, Jefferson, que isso pode influenciar a cabeça de alguns, mas tem outros que são meio alienados a essas coisas, nem percebem o que está acontecendo em volta, né?
Só mais uma aqui, a gente encerra a participação dos ouvintes. Vamos nessa. Boa noite, Alex, e todos os queridos amigos do programa Esporte 9. Boa noite. Hoje nós teremos o derby. Isso. Onde o glorioso Palestra vai se esforçar, né? Gostaria que se esforçasse para não levantarmos de novo o Corinthians, que toda vez que o time está na draga, a gente vai e consegue perder jogos para ele, né? Mas, vamos lá, a esperança é a última que morre, volta do Rony, quem sabe agora nós vamos ter um grande ataque e o time vai para frente. Cláudio Provazzi. Obrigado, Cláudio Provazzi. Fechando aqui a participação dos ouvintes do Esporte 9. Para fechar, no pique, Vessone Fragoso, palpites. Estamos voltando com os palpites até a parada do futebol por causa da pandemia. O Ademir Quintino, que agora será substituído pelo Fábio Lázaro até a sua volta, liderava junto com você, Rodrigo Fragoso, e com Afonso, com 31 pontos. Eu tenho 28 e o Vessone, honrosamente, segurando a lanterna com 27. Vessone, quanto que vai ser daqui a pouquinho Santos e Santo André, Vessone? Peixão da Massa vai ganhar de 1-0. 1-0. E o derby, Vessone? Como o Corinthians sempre gosta de tomar gol, eu vou apostar em 2-1 para o Corinthians. 2-1 para o Corinthians. Rodrigo Fragoso, Santos e Santo André. Santos vence, 2-0. 2-0. E o derby? No derby, Palmeiras vence 2-1. 2-1. E o meu palpite é Palmeiras 2, Corinthians 0. Esse é o meu palpite para o derby de hoje na Arena Corinthians em Itaquera. Amanhã veremos. Para mim, 2-0, Palestra! Rodrigo Vessone e Rodrigo Fragoso, um grande abraço para vocês. Bom acompanhamento aí de volta no futebol, especialmente no derby. Até amanhã, hein? Valeu, Vessone. Abraço. Valeu, Fraga. Valeu, Alex. Um abraço. Valeu, Vessar. Tchau, tchau. 6h49 em São Paulo. Vamos ao intervalo. Já tem Santos, tem Tricolor. Até já.